Paulo, sem dúvida alguma, é o personagem mais importante depois de Jesus dentro dos cristianismos ocidentais. Seu nome e os escritos dele, ou atribuídos a Paulo, são, sem dúvida, a base teológica para cristãos do tipo católico, protestantes e evangélicos. O que fez com que alguns autores, na virada do século XIX para o século XX, propusessem a expressão paulinismo, que eu, inclusive, já discuti aqui no canal. E a ideia com essa expressão era dizer, então, que não teríamos um cristianismo, mas um paulinismo, uma versão muito particular de Paulo sobre essa crença em Jesus. O fato é que, se Paulo hoje ocupa esse papel de relevância dentro dos cristianismos contemporâneos, essa não é a realidade dos cristianismos do século II e III, onde nós vemos uma violenta tensão entre cristãos judaizantes ou judeus cristãos e cristãos gentios ou cristãos de origem politeísta que vão reivindicar a autoridade de Paulo para a sua permanência nos círculos cristãos. Esse debate fica muito explícito, por exemplo, quando nós olhamos o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, em que há uma assembleia em que, de um lado, encontra-se Paulo com Barnabé e outros apoiadores que promovem, impulsionam esses cristianismos para não-judeus, e de outro lado nós temos seguidores do Jesus histórico, como Pedro, Tiago, que já seriam a base desse cristianismo judaizante. Mas, como nós veremos aqui hoje, essa passagem ela não fala sobre um momento, um encontro histórico, de fato, entre Paulo, Tiago e Pedro, por exemplo. Mas ela é uma narrativa que revela essa violenta tensão entre esses grupos em contexto de século II e que vai adentrar o século III, a tal ponto de que em determinadas áreas, sobretudo na Síria, onde foi um ambiente importante de difusão e manutenção desses cristianismos judaizantes, que promoveram um verdadeiro apagamento dos escritos e do nome de Paulo, a tal ponto de encontrarmos grupos em que o nome de Paulo não se faz presente. 2 exemplos disso são, como nós veremos aqui, sobre a comunidade que produziu o livro de Eucasai, que teve como um dos adeptos Mani, o fundador do maniqueísmo, e também a comunidade de Dura Europos. Um dado interessante aí, que são 2 grupos que estão entre fronteiras, mais especificamente entre os cristianismos estabelecidos dentro do Império Romano e dentro do Império Persa, demonstrando então a circularidade desses cristianismos do tipo judaizante. Mas todo esse debate e entender melhor, em linhas gerais, quem são esses cristãos que produziram esse texto chamado Livro de Eucasai, eu vou te contar melhor após a vinheta. O capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, um texto datado no século II, assim sendo, um material produzido por uma não testemunha ocular de Paulo, Pedro, Tiago, Barnabé, entre outros personagens descritos dentro do texto, narra uma assembleia, uma reunião entre Paulo, Barnabé, Pedro e Tiago, entre outros apóstolos e presbíteros ali presentes na região da Judéia, para decidir como seria a inserção dos gentios ou dos chamados
tementes a Deus, ou seja, não os judeus de origem politeísta que frequentavam as sinagogas e que agora faziam parte do núcleo dos cristãos por meio, segundo o relato de Atos, do anúncio de Paulo e Barnabé. No transcurso do capítulo, fica explícito dos judeus que acompanharam o Jesus histórico e daqueles que passaram pelo ritual prosélito, do verdadeiro desconforto do batismo de Paulo, que anulava a circuncisão. Como desfecho, o que se percebe é um acordo bastante amigável entre ambas as partes, em que esse batismo de Paulo para esse processo de inclusão desses gentios seria respeitado. A julgar pela leitura de Atos dos Apóstolos, nós podemos concluir, ou poderíamos concluir, que a partir daquele momento não houve mais tensões entre os cristãos sobre o batismo de Paulo e nem mesmo sobre o papel ou o processo de inclusão de gentios dentro das comunidades cristãs. Só que, quando nós nos voltamos para a cultura material e para os textos produzidos no século III, principalmente na região da Síria, nós vamos observar que a Síria permaneceu como um importante reduto dos cristianismos judaizantes, ou como um espaço importante de atuação dos judeus cristãos, onde nem sempre o nome de Paulo foi sempre tão bem-vindo, ou, em alguns casos, nem um pouco bem-vindo. Isso fica muito explícito quando nós recorremos a duas fontes. A primeira delas é ao sítio localizado na cidade chamada Dura Europos, escavado, descoberto no início do século XX, e que fica na fronteira entre o Império Romano e o Império Persa. Ali foi encontrada a mais antiga casa-igreja que nós temos notícia, e também o mais antigo batistério que nós temos notícia. Além disso, foi identificado como texto de base o chamado Diatessaron, uma espécie de compilação dos evangelhos canônicos e outros materiais, como o Evangelho de Tomé. O fato é que, olhando o Diatessaron em conjunto com os afrescos encontrados no interior da igreja de Dura Europos, percebe-se um completo silenciamento do nome de Paulo. E isso fica ainda mais gritante e que nos ajuda a entender o porquê desse silêncio do nome e dos textos de Paulo quando nós nos voltamos para um material chamado Livro de Eucasai, produzido por esses cristãos judaizantes ou esses judeus cristãos que teceram violentas críticas ao nome e escritos de Paulo. Os eucasaístas, ou seja, esses judeus cristãos que tinham como base esse livro de Eucasai, eram um segmento judaico-cristão de base gnóstica e que são bastante atestados também pela documentação ligada à patrística, ou como eu prefiro chamar, a autoproclamada ortodoxia cristã. Nós vemos referências a eles em Eusébio de Cesareia, em Hipólito de Roma e Epifânio de Salamina. Por meio desses autores, nós encontramos fragmentos desse texto, o livro de Eucasai, que foi posteriormente encontrado por meio do livro e das referências que nós temos desse grupo pelos autores da autoproclamada ortodoxia cristã. Percebe-se que, além desses grupos serem contrários à percepção e à tradição dos escritos de Paulo, são um grupo que preserva um vínculo ainda muito forte com um judaísmo
de base gnóstica, onde há uma supervalorização de banhos rituais para o processo de purificação e um olhar bastante apocalíptico, onde Jesus aqui não configura como o Deus ou o Filho de Deus, mas como um mensageiro de Deus que já tinha encarnado outras vezes, sendo a primeira na forma de Adão, trazendo a ideia de uma mensagem de arrependimento e a importância sobre o cumprimento das tradições judaicas, entre elas a circuncisão. Daí o fato dos eucasaístas serem extremamente críticos para com o personagem Paulo e seus escritos. O dado interessante sobre esses judeus cristãos eucasaístas é que eles não só conseguiram difundir um tipo de cristianismo sem Paulo dentro do território romano, mas também para além dele, transitando ali para o território persa. E o impacto sobre o Império Persa é tão grande que nós vamos ver que há um importante adepto desse movimento eucasaísta, que é Mani, o fundador do movimento maniqueísta. Ora, com isso, então, o estudo dos judeus cristãos eucasaístas é a importância de se perceber que, em pleno contexto de séculos 2 e 3, o nome de Paulo ainda não é uma unidade entre esses cristianismos e que nós percebemos a força desses judeus cristãos, defensores, então, de uma tradição, de uma permanência de práticas judaicas, vendo nesse sentido o cristianismo como um segmento, um ramo do judaísmo, dentro dos impérios romano e persa. E o impacto desse grupo é tão forte que ele consegue fazer com que haja derivações desse movimento, entre eles o maniqueísmo, que também vai influenciar profundamente o Império Romano, tendo como um dos adeptos fundamentais uma figura central para as teologias cristãs ocidentais, que é nada mais, nada menos que Agostinho de Hipona. Ora, isso é um elemento fantástico, porque a gente começa a perceber que mesmo em contextos de século II e III, os cristianismos judaizantes continuaram tendo um profundo impacto no interior desses cristianismos, sendo capaz de movimentar não só uma tensão, uma crítica violenta à tradição dos cristianismos paulinos, como também sendo capaz de fornecer ou dar origem a outros cristianismos entre os impérios romano e persa. Isso significa dizer, então, que esse desligamento do cristianismo, do judaísmo, não foi um processo da noite para o dia, mas um processo lento e que houve muitas idas e vindas. E também é interessante a gente analisar o papel desses cristianismos judaizantes na região da Síria, porque o de Atessaron, como eu citei rapidamente, que é um texto de base para esses judeus eucasaístas, como também foi para os cristãos estabelecidos na cidade de Europos, é que esse material não foi importante só para esses dois grupos, mas a gente consegue, por meio da cultura material e de textos que falam sobre esses cristianismos siríacos, que de fato houve uma grande circulação do de Atessaron, sendo de Atessaron, então, um verdadeiro best-seller nessas igrejas. Ora, isso nos leva a pensar, então, se em contexto de séculos II e III,
as igrejas estabelecidas na Síria não se mantiveram, não se perpetuaram como uma importante frente contrária aos cristianismos do tipo paulino. Daí, podemos levantar a seguinte pergunta: será que Atos dos Apóstolos, ao direcionar Paulo e seus apoiadores para regiões como Antioquia, ou seja, para o território sírio, não revela, então, esse palco de disputas entre cristãos judeus e cristãos gentios? Um debate que se arrasta no transcurso do século, mas que revela, então, a historicidade do texto de Atos, ou melhor, o momento em que Atos congela, de fato, uma discussão do século II e não do século I, como uma leitura apologética tende a propor. Assim sendo, a gente não deve pegar o texto de Atos e jogar na lata do lixo só porque ele não fala sobre o Paulo histórico, mas precisamos, ao localizá-lo em contexto século II, perceber como que esses cristianismos em contexto de segundo século ainda não são uma unidade. Não existe um cristianismo e nem mesmo existe a ideia de um cristianismo paulino fortalecido e decisivo aí para o processo de expansão do cristianismo. Porque o que a gente percebe é que, em contextos de século II e III, os cristianismos que estão em expansão para além do território romano são justamente os cristianismos judaizantes. Mas eu vou ficando por aqui e lanço a pergunta para vocês. Vocês querem saber um pouco mais sobre o livro de Eucasai e essa comunidade judaico-cristã? O retrato sobre Jesus, que não aparece como o Deus nem o Filho de Deus, mas como um mensageiro que teve uma série de encarnações, tendo sido a primeira Adão? Comentem aqui na descrição. Além disso, não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com amigos e familiares. E se você me acompanha há mais tempo, que tal se tornar membro do canal? São 3 categorias, só escolher a sua. Você também pode ajudar com um Pix ou um Valeu Demais. Até a próxima!